Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira e se reapresentam na terça para enfrentar o Delfim na quinta pela Copa Sul-Americana em Manta, no Equador. Notícia negativa relacionada a Wanderson, mas com um prognóstico um pouco mais positivo em relação àquilo que se previa. O jogador teve uma entorse no tornozelo e uma lesão ligamentar e fica de fora dos próximos confrontos do Internacional. Enquanto isso, um jovem da base pode assumir a vaga no time titular devido ao crescimento de atuação que vem tendo ao longo dos últimos jogos. A gente fala também a respeito da denúncia contra o presidente Alessandro Barcelos, que pode vir ao STJD a partir do relato do árbitro da partida entre Furacão e Inter na súmula deste confronto. A gente fala também a respeito da resposta de Eduardo Cudê, que explicou qual prioridade vai ser dada ao elenco do Inter no restante da temporada. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana ou então Copa do Brasil. E uma escolha será feita. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 22 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos destacar primeiro que os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira, tá? Folga para poderem descansar, se recuperar do desgaste físico da partida contra o Atlético Paranaense. Retornam nessa terça-feira a trabalhar pensando no compromisso contra o Delfim do Equador. Partida esta que acontece na quinta-feira em Manta, às 11 horas da noite, no Equador, e que desperta uma série de dificuldades por parte do técnico Eduardo Cudê. Na reapresentação, a gente vai ficar de olho em especial naqueles jogadores que estavam no departamento médico e que podem voltar. E um em específico é o que mais tem chance de voltar. Eu falo do Fernando, volante, que ficou de fora das últimas partidas do Internacional, da partida contra o Bahia, do jogo contra o Palmeiras. O Fernando ficou de fora também do jogo contra o Atlético Paranaense. Ele pode voltar neste confronto pela Copa Sul-Americana. Contra o Bahia ele não jogou contra o Palmeiras e nem contra o Atlético Paranaense. Ele pode voltar a jogar nesse confronto pela Sul-Americana, mas tudo vai depender se ele vai ou não voltar a treinar nessa terça-feira com o restante do grupo de jogadores. A gente teve, nesta terça-feira, a confirmação de uma lesão, nessa segunda-feira, aliás, a confirmação de uma lesão que a gente sabia que ia acontecer, mas não sabia o grau de gravidade dela. É em relação a Wanderson, que saiu com uma entorse no pé na partida contra o Atlético Paranaense, e teve confirmada, nesta segunda-feira, uma entorse no tornozelo e uma lesão ligamentar. De acordo com o Inter, o Wanderson fica de fora dos próximos jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A partir daí, a gente já tem uma base de quantos jogos, quanto tempo o Wanderson ele vai ficar de fora. Porque, vamos lá, o próximo jogo pela Copa do Brasil é no dia 1º de maio. Então são no mínimo 15 dias, 20 dias de recuperação para o Wanderson. Mas o diagnóstico que se tem a partir dessa entorse, claro que depende do grau de torce, também do nível de recuperação, é de 1 mês aproximadamente, tá? É esse o prazo que se trabalha para o Wanderson, 1 mês de afastamento dos gramados e ele fica de fora do time do Internacional. Inclusive na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o possível substituto de Wanderson nesse início, nesse momento de agora, tá? Que é o Gustavo Prado. Garoto de 18 anos de idade, que vem entrando muito bem no time do Internacional e que deve assumir a vaga de Wanderson no time titular por agora. Tanto que foi o próprio Gustavo Prado quem entrou na equipe no lugar do Wanderson na partida contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. E pelo desempenho que ele vem tendo, ele deve ser titular na quinta contra o Delfim. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Bom, se o Wanderson está machucado, o Gustavo Prado ele vai jogar. O Inter tem na quinta-feira um compromisso muito importante pela Copa Sul-Americana, porque ainda não venceu pela competição. São 2 jogos e 2 empates. Enfrenta o Delfim lá em Manta, no Equador. E o Eduardo Cudê foi questionado sobre priorizar a Copa Sul-Americana ou então priorizar o Campeonato Brasileiro. Ele deu uma resposta bem interessante na entrevista coletiva após empate contra a equipe do Atlético, após derrota para a equipe do Atlético Paranaense, tá? Disse Eduardo Cudê:
Sempre falamos que temos 3 competições e vamos tentar competir da melhor maneira. Às vezes você tem que escolher aqueles que melhores estão. Por isso, vocês sabem que vindo a esse campo, e ele falou da questão do Atlético Paranaense, do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas depois ele fala, se um dos maiores treinadores do futebol mundial, com o melhor elenco do Brasil, disse que vai ter que escolher uma competição, imagina eu. O que ele falou é a verdade, que acontece com todos. E ele fez essa menção ao Tite, técnico do Flamengo, que disse que em determinado momento o Flamengo vai ter que escolher uma das competições para priorizar. Libertadores, Copa do Brasil ou então Campeonato Brasileiro. E aqui o Kudê indica que sim, o Inter vai fazer uma escolha por alguma das competições, entre Sul-Americana e entre Campeonato Brasileiro. Mas a escolha ela vai ser determinada também pelo desempenho do Internacional nessas competições. Arranca bem no Campeonato Brasileiro, vamos focar no Campeonato Brasileiro. Arranca mal no Brasileirão, vai avançando na Sul-Americana, opa, vamos focar aqui na Sul-Americana. Vai ser assim, no feeling. Hoje não tem uma decisão institucional, por mais que o Inter tenha colocado que seriam 38 finais de Campeonato Brasileiro. A tendência, inclusive, por esse viés institucional, é que o Inter escolha o Campeonato Brasileiro, que é a grande prioridade nessa temporada para o Internacional. Mas, se daqui a pouco decair no Campeonato Brasileiro, pode focar numa Copa do Brasil, numa Copa Sul-Americana, para tentar salvar a temporada com um título, e o Kudê vai tomar essa decisão com a direção, com o clube, ao longo desta temporada, tá? Para fechar, gente, eu quero falar a respeito de um relato na súmula feito pelo árbitro da partida entre Inter e Atlético Paranaense, tá? O árbitro relatou que o presidente Alessandro Barcelos o ofendeu. As palavras foram: "Você é um safado". E isto aconteceu na zona mista, quando o árbitro se deslocava para o vestiário depois do término do confronto entre Atlético Paranaense e Internacional. O presidente Alessandro Barcelos deverá ser denunciado no STJD e pode pegar um gancho, tá, de suspensão, o que significa que ele não poderia frequentar as áreas de jogo ali, o vestiário, ele não poderia, por exemplo, dar entrevista também, isso teria um impeditivo, mas ele vai ser julgado provavelmente pelo STJD, porque a Procuradoria deverá apresentar e analisar a súmula do árbitro do confronto para denunciar ou não denunciar, mas nesses casos normalmente se denuncia o presidente Alessandro Barcelos. Tá. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds dessa terça-feira. A gente tem, por exemplo, o jogo do Grêmio pela Copa Libertadores da América, Estudiantes e Grêmio. Odd do Estudiantes 2.12, empate 3.2 e o Grêmio 3.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!